Alô? Agora sim. Eu? Isso. Tá. Não, primeiro eu quero registrar, né, a presença entre nós como um dos assessores do Marcos Rogério, nosso colega, está aí, que é o coordenador da assessoria do PT no Senado, e foi assim, teve um trabalho absolutamente essencial para que essas PECs não saíssem muito piores, né? Nós tivemos um trabalho constante, né, com ele, eu sei que ele atuou também com outros escritórios, né, junto aos senadores, para conseguir fazer com que o texto fosse sendo, o problema fosse sendo minorado, o texto fosse sendo melhorado, né? Claro que muitas coisas que a gente pretendeu, que a assessoria pretendeu, os senadores da oposição pretenderam, não foram conseguidas. Mas, na medida do possível, digamos assim, não foi o completo e absoluto desastre que estava se desenhando quando veio o projeto da Câmara. Tá? Bem, essa questão do que vai acontecer exatamente, ela é extremamente complexa, né? Eu acho que, inclusive, ela é extremamente complexa para fins de gerenciamento pelo próprio judiciário, né? Pelo próprio judiciário. Porque existe um pagamento daqueles super preferenciais, que seriam até 180 salários mínimos, depois determina que haja o pagamento também nesse montante de 180 salários mínimos dos alimentares, né? Nós estamos falando aqui só em alimentares super preferenciais, depois os alimentares também até esse montante, aí depois o pagamento do restante dos alimentares, né? Para então haver o pagamento dos não alimentares. Então isso, do ponto de vista operacional, né, tem que refazer filas, né, tem que pegar uma fila de precatórios que já exista constituída em função da anterioridade e da natureza, mas tem que redividir isso, né? Então realmente é um problema operacional até, e esse é um dos fundamentos que a gente usava para pedir uma liminar, inclusive, né? Então, assim, ó, primeiro, o pagamento das RPVs tem acontecido normalmente, né? Ainda bem, tem acontecido normalmente. A avaliação, digamos assim, ó, inclusive a redação, isso foi objeto de discussão, né? Justamente uma redação que ressalvasse expressamente a situação das RPVs, de que elas seriam pagas a cada ano, independentemente de terem sido pagos os precatórios do ano anterior. Porque a rigor são todas requisições judiciais, né? Mas essa ressalva, ela não acabou sendo incorporada da forma expressa que se pretendia, embora o próprio governo tenha garantido que a redação dada seria suficiente para que a interpretação fosse essa, né? Então, o entendimento seria de que a interpretação das regras atuais leva a que haja o pagamento a cada ano, né, das RPVs, independentemente do estoque de precatórios que possa ter ficado do ano anterior, certo? Qual é a previsão hoje para esse ano de pagamentos precatórios? Eu acho que sendo pagos os precatórios, né, acredito que até talvez uns 80% dos precatórios alimentares sejam pagos esse ano, né, segundo essa ordem de prioridades estabelecidas. Eu acho que não tem dinheiro para pagar a totalidade dos precatórios, sequer os precatórios alimentares esse ano. E aí aconteceu um incidente nesse processo de discussão, né, em que o governo apresentou números a respeito do montante de precatórios alimentares, e nós, eu acho que até foi a Renata mesmo que descobriu que este número se referia ao ano anterior, né? Não ao ano de 21 para pagamento em 22, mas ao ano de 20 para pagamento em 21, ou seja, era o governo fazendo o que sabe fazer, que é mentir, né? Então, na verdade, não há garantia, não se tem um levantamento exato do que seriam precatórios alimentares ou não, e o que disso, né, estaria, digamos, sendo pagos, ou teria previsão para pagamento esse ano. Só vamos saber isso mesmo na hora em que houver a liberação dos valores para o pagamento dos precatórios, né? Por outro lado, o que acontece? O ano que vem,
nessa estrutura que está dada, o ano que vem não deverá haver o pagamento de precatórios alimentares, né? Ou no máximo deverá haver o pagamento do que restou de precatórios alimentares que deveriam ter sido pagos em 2022. Porque o que ficará para pagamento no ano que vem, relativos a precatórios, serão a parte dos precatórios não alimentares. Então, esse ano, digamos que consiga pagar todos os precatórios alimentares esse ano, para ficar mais fácil a compreensão. Vão pagar todos os precatórios alimentares esse ano e nenhum precatório alimentar o ano que vem, porque o ano que vem vai ser pago os precatórios não alimentares relativos a 22, certo? Aí, então, em 24, aí estariam sendo pagos, né, uma parte ou todos os precatórios alimentares de 23. E assim vai indo, isso vai acumulando, entendeu? Vai ser um horror, né? Bem, o que a gente pode pensar em termos de resolver essa questão? Acho que é bem simples, né? Nós dependemos, eu já falei isso antes, nós dependemos basicamente de ganhar as eleições, né? Nós precisamos ganhar as eleições, nós precisamos ter um governo democrata, né? Um governo sério que possa fazer, bancar uma proposta de emenda constitucional para acabar com isso, entendeu? Isso é um absurdo completo. Então, assim, mas sem a vitória nas eleições, a situação vai tender à inviabilidade, inclusive, assim, não são só os prejuízos pessoais, né? A inviabilidade até da advocacia, em muitos casos, né? Porque nosso escritório, por exemplo, nós não vamos inviabilizar porque a gente já está tomando outras medidas até para poder atuar na área de previdenciário, por exemplo, para compensar isso, entendeu? Mas eu quero dizer assim, o nosso custeio hoje é mais de 90% depende do resultado do nosso trabalho, não é de remuneração fixa. Depende de honorários ganhos, mais de 90% da nossa receita. Então, assim, nós necessariamente temos que ganhar ações, necessariamente temos que pagar, né, os nossos clientes para poder receber a nossa parte. Se isso for mantido assim, entendeu? Cria-se um problema muito sério para a subsistência da própria advocacia dos servidores públicos, né? Além, é claro, um problema absolutamente sério, né, e mais sério ainda, das pessoas que têm créditos a receber, que estão esperando há muitos anos, muitas delas idosas, né? Muitas delas idosas, algumas com mais de 80, 90 anos, entendeu? E com até problemas de saúde que a gente conhece bem. Então, assim, essa é a situação que está dada hoje, né? Eu não vejo, eu sinceramente, eu não tenho o que dizer sobre alternativas, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que nós podíamos fazer era justamente entrar com uma medida contra isso, ajudar a participar desse processo de discussão e depois entrar com uma medida judicial, né, que foi a ADI, que nós acabamos minutando. Veio uma contribuição inicial, mas nós acabamos sendo minutado, principalmente, inclusive, pela Renata, né, que foi fundamental nesse trabalho, né. Então a gente acabou minutando a ADI, que foi assinada pelo Conselho Federal. Nós representamos 4 confederações, né, e também a AMB, né, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Porque a ideia do presidente do Conselho Federal era justamente reunir todos os interessados, né? Então reuniu a advocacia, reuniu a magistratura e reuniu os trabalhadores. Inicialmente a ideia era, inclusive, que a Associação da Indústria, né, CNI, né, Confederação Nacional da Indústria, também assinasse, mas depois a Confederação resolveu não assinar, né? Tinha alguns pontos que ela tinha divergência e tal. E uma coisa assim, eu acho que é fundamental que a gente tenha claro nesse episódio todo, que obviamente não era falta de dinheiro, né? Porque, convenhamos, o governo, desde aquela época, tem feito as bondades mais variadas, né? De preferência para os que lhe são próximos, né? Como, por exemplo, as fortunas gastas com orçamento secreto, né? E outras coisas que ele tem feito. Então o problema não era esse. Mas afinal, qual é que era o interesse por trás desta reforma? O verdadeiro interesse por trás dessa reforma era criar um mercado que não existia até então,
ou que pelo menos era muito restrito, que é o mercado da compra desses precatórios. E foram aumentadas, né, as hipóteses de utilização disso, por exemplo, para pagamento de dívida, etc. e tal. Então se criou um mercado que é o seguinte: o pobre que tem lá 200 mil para receber de uma vida toda, ele acaba vendendo aquilo, né, por muito menos para um empresário que tem dívida com o governo. Aí o cara compra aquilo por 120 mil e apresenta pelos 200 mil para o pagamento da sua dívida. Ou seja, o Estado não lucra com essa venda precatória, porque acaba pagando de qualquer jeito, ou deixa de receber os impostos que são devidos, né, ou algum crédito. O cidadão é prejudicado e esse intermediário, esse terceiro, que é justamente quem tem dívida com o Estado, né, essa pessoa é que tem lucro com isso. Mas vai mais do que isso, né? Na verdade, se criou também a possibilidade de utilização disso nas privatizações. Então, vejam bem, né? Eles estão usando o dinheiro do trabalhador e dos beneficiários da Previdência para ajudar no processo de privatização, de forma que esta empresa, esse grupo de empresas, ou essa empresa que quer participar da privatização, vai lá e compra esses precatórios a preço de banana, né, e usa pelo valor integral para comprar uma empresa X do Estado, né, que não vai receber o valor que lhe era devido, né. Então, é uma manobra feita em benefício, literalmente, do grande empresariado, né, dos grandes interesses econômicos, né, dos banqueiros, né, desse segmento aí pelo qual se preocupa tanto Bolsonaro. Se ele tiver capacidade de raciocínio suficiente para se preocupar com alguma coisa, mas tudo bem, vamos imaginar que tem, né? Aquela discussão sobre anencefalo, vocês lembram? Eu acho que aqui tem um problema, né? Porque o anencefalo se tornou viável, não? Está na presidência da República, entendeu? Impressionante isso.